O Estado e a sociedade soviéticos sempre foram conhecidos por seu isolamento e conservadorismo. Uma das estruturas mais fechadas da era da URSS era o exército. No exército soviético, oficialmente, havia disciplina, ordem rigorosa e fraternidade entre soldados. Mas, na realidade, os recrutas entravam em um sistema fechado de hierarquias cruéis, onde eram humilhados, explorados e subjugados pela força. Todo jovem soldado precisava passar por um ciclo de violência para, depois do primeiro ano de serviço, tornar-se parte desse sistema e participar dos abusos contra os próximos recrutas. Hoje vamos falar sobre uma das páginas mais sombrias da era soviética, a Dedovshchina. Infelizmente, esse fenómeno ainda recebe pouca atenção mesmo nos dias de hoje, porque até agora é comum abafar esse fenómeno vergonhoso por vergonha. Mas hoje vocês vão ouvir informações sobre a Dedovshchina que com certeza nunca ouviram antes. Você não vai ver isso nem nas redes sociais, nem em outros canais do YouTube, da forma mais concisa e objetiva possível. Meu nome é Semyon, canal Megashot TV. Vamos começar. O que é Dedovshchina? Comecemos pela definição. O que é Dedovshchina e como ela ocorre? Oficialmente, Dedovshchina era chamada de relações fora do regulamento entre militares, ou seja, aquelas que não estão previstas nos regulamentos e outras regras. Oficialmente era assim, mas na prática a Dedovshchina na URSS prosperava e era incentivada pelos comandantes. Na maioria das vezes, a Dedovshchina ocorria entre soldados mais antigos e novatos, ou seja, entre experientes e recrutas. Na verdade, a própria palavra Dedovshchina veio do apelido não oficial Ded. Assim eram chamados os soldados cujo tempo de serviço estava chegando ao fim. E para quem não sabe, vou esclarecer especialmente que, nos tempos soviéticos, o serviço militar era de 3 anos no exército e de 4 anos na marinha. E só em 1967 o tempo de serviço foi reduzido em 1 ano para 2 e 3 anos respectivamente. Os recrutas eram tradicionalmente chamados de Duk ou Salaga. Eram justamente eles que se tornavam Gad, o principal alvo de violência, humilhação e exploração por parte dos Dedi. Uma posição intermediária era ocupada pelos chamados Cherepa, soldados que já haviam cumprido metade do tempo de serviço e começavam a exercer poder sobre os novos recrutas. A Dedovshchina se manifestava de diversas formas. Na maioria das vezes, os Dedi espancavam e humilhavam os novatos, obrigavam-nos a fazer o trabalho mais pesado ou sujo, reprimiam qualquer tentativa de protesto e até mesmo a expressão de opinião pessoal. Praticamente em todas as unidades soviéticas existia a obrigação não escrita de todos os recrutas darem aos Dedi uma parte do conteúdo dos pacotes que recebiam de casa. Doces, cigarros e boas conservas eram especialmente valorizados. Com frequência, os Dedi extorquiam dinheiro, especialmente se o recruta vinha de uma família abastada. Em alguns casos, os Dedi induziam os jovens a contatos homossexuais e às vezes até os estupravam. Em resumo, a Dedovshchina era um fenómeno realmente monstruoso, contra o qual era preciso lutar. Mas havia um problema. Ninguém nunca realmente lutou contra isso. Por quê? Vamos entender isso agora. Razões para o surgimento da Dedovshchina. Mas primeiro, precisamos entender as razões da Dedovshchina. Não há uma opinião unânime sobre isso. Hoje, de acordo com a versão mais comum, a Dedovshchina sempre existiu, até mesmo na época do czar, pois era um reflexo da própria sociedade e do Estado russos. Lembro que tanto o Império Russo quanto a União Soviética não eram exemplos de democracia ou respeito aos direitos humanos. No isolamento do exército, as tradições de submissão dos mais jovens aos mais velhos se intensificavam ainda mais. Foi assim que surgiu a Dedovshchina. Também é popular a teoria sobre a origem prisional da Dedovshchina. O sentido dela é que, até os anos 60, a Dedovshchina não era um fenômeno sistêmico e se manifestava mais pontualmente. Ela surgiu quando passaram a recrutar rapazes com antecedentes criminais. A questão é que, apesar de terem-se passado 2 décadas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, as perdas demográficas ainda eram sentidas. Como dizia Georgy Zhukov, Marechal da Vitória, as mulheres russas ainda terão mais filhos. Na URSS nunca pouparam seus soldados, o que gerou grandes problemas no patrimônio genético. É por isso que, em meados dos anos 60, para suprir a falta de recrutas, as autoridades começaram a recrutar ex-criminosos. Isso era apresentado à sociedade como reabilitação de cidadãos que cometeram erros.
Mas na realidade acontecia exatamente o contrário. Ao chegarem ao exército vindos da prisão, eles traziam consigo as regras dos criminosos que rapidamente se transformavam em dedovshchina. Há também uma versão de que na virada dos anos 60 para os 70, o núcleo dos ex-combatentes se aposentou. E os jovens oficiais e sargentos que nunca tinham sentido o cheiro da pólvora não tinham respeito nem sentimento de fraternidade pelos soldados e os viam como sub-humanos e mão de obra gratuita. Por essa época, altos oficiais do exército soviético passaram a usar mais o trabalho dos soldados para obter benefícios pessoais. Vocês devem lembrar das piadas sobre isso, dizendo que para que serve um campo de treinamento se o mais importante é construir a casa de campo do general. Recrutas faziam o trabalho pesado, veteranos eram os encarregados. Naquela época não era comum divulgar espancamentos e humilhações. Na minha opinião, a verdade está em algum lugar no meio. A rígida ditadura soviética e uma sociedade amedrontada pelas repressões eram por si só uma mistura perfeita para o surgimento do culto à violência, inclusive no exército. Durante a guerra, esse fenômeno foi um pouco atenuado, pois tanto os recrutas quanto os veteranos estavam em condições iguais. Sim, e com um pouco de azar podia até levar um tiro na nuca. Mas em tempos de paz, o trote violento entre soldados voltou a se manifestar com força total e o surgimento de criminosos e outros elementos antissociais entre os soldados só agravou o problema existente. Дедовщина как часть советской культуры. De qualquer forma, na época de Brezhnev, o trote violento entre soldados estava tão enraizada na consciência dos cidadãos comuns que era vista como algo corriqueiro. Como a sociedade soviética foi construída sobre princípios de obediência, disciplina rígida e supressão da individualidade, não é surpreendente que o trote violento entre soldados fosse vista como um fenômeno ruim, mas inevitável. Algo que não pode ser erradicado, apenas aceito e ao qual se deve se submeter. E isso apesar de, oficialmente, o trote violento entre soldados como fenômeno não existir. Assim como também não existiam na URSS corrupção, dependência de drogas, prostitutas. O que há de surpreendente nisso? Num país de socialismo desenvolvido não seria diferente. E só na época de Gorbachev, quando a pressão ideológica e a censura enfraqueceram, surgiu a possibilidade de discutir temas antes proibidos. E aqueles fatos que antes eram cuidadosamente escondidos passaram a ser amplamente divulgados e discutidos. O impulso para o estudo da dedovshchina como um fenômeno social separado foi dado pelo caso de Sokolauskas, que repercutiu em toda a União. Em 1987, o soldado de 19 anos Arturas Sokolauskas, natural da Lituânia, não suportando as agressões e humilhações sistemáticas por parte dos colegas, matou 8 pessoas, incluindo o chefe da guarda, e desertou. Ele entrou na lista de procurados da União e logo foi capturado. Ao contrário de muitas vítimas de dedovshchina, Sokolauskas não se calou e passou a relatar os costumes de sua unidade. Com a abertura, essas informações vazaram para a imprensa e se tornaram de conhecimento público. Pela primeira vez, começou-se a falar abertamente sobre a dedovshchina. Afinal, antes, casos de deserção e assassinato de colegas de serviço eram abafados. Mesmo a relativa democratização da vida soviética cumpriu seu papel. Quanto ao destino desse infeliz soldado, o comando teve medo de levar esse caso escandaloso ao tribunal militar e o declarou mentalmente doente. Isso salvou Sokolauskas da execução inevitável, e depois da dissolução da URSS, ele foi libertado e voltou para sua cidade natal, Vilnius. Após esse caso grave de dedovshchina, surgiram não só artigos e pesquisas, mas também filmes sobre o tema. O que antes era proibido tornou-se um tema amplamente discutido. Nos últimos anos da existência da URSS, foram lançados filmes como Stodney do Prikasa, Delay Raz, Karaul e Fanat. Alguns deles eram até considerados cult para a época da perestroika. E em todos esses filmes, o tema principal era que o sistema de trote militar é algo ruim, mas infelizmente no exército é impossível sem ela. O que você acha? Isso acrescentava apoio ao regime soviético e ao Estado, que já estava se desfazendo naquela época? Pois é. Por que o sistema de trote militar acabou sendo tão resistente? Claro, cada um de vocês pode fazer uma pergunta lógica e ao mesmo tempo não muito simples. Se todos entendiam que o sistema de trote militar era errada e até ruim, por que não lutavam contra ela? Como foi que todos se conformaram com esse fenômeno desumano e passaram a encará-lo como algo normal? Por mais estranho que pareça, os próprios soldados eram principalmente responsáveis pelo sistema de trote militar.
Mais precisamente, o sistema do exército que absolutamente não mudava de ano para ano. Os recrutas eram quebrados, forçados a obedecer sem questionar e depois eram transformados em continuadores do mesmo sistema de violência. Acaba-se formando um certo círculo vicioso. Ao mesmo tempo, o mecanismo psicológico do sistema de trote militar funcionava de forma que os soldados que passaram pela crueldade começavam a enxergá-la como algo normal. No começo, o recruta sente medo, humilhação e dor, mas com o tempo ele se conformava com o sistema do exército, simplesmente tentando sobreviver. Perto do final do primeiro ano de serviço, a adaptação dava lugar ao endurecimento. A vítima de ontem deixava de sentir compaixão pelos outros, começava a ver a violência como algo natural e, no final das contas, se transformava em carrasco. Depois de alcançar o status de veterano, ele aplicava com prazer os mesmos métodos nos novos recrutas. Esse hábito de se acostumar com a violência inevitavelmente destruía a capacidade de empatia e transformava a pessoa em alguém agressivo e implacável. Para ele, os principais valores passaram a ser o direito do mais forte, o desprezo pela fraqueza e a submissão ao sistema. Mesmo aqueles que percebiam a crueldade da dedovshchina preferiam não lutar contra ela, mas sim se tornar parte disso para evitar o sofrimento. Essas prioridades distorcidas ficavam profundamente enraizadas na psique, porém, a dedovshchina continuava após a dispensa do serviço militar. Os soldados do valoroso exército soviético, depois de passarem pela crueldade do serviço, muitas vezes levavam essas práticas para a vida civil, desde a violência doméstica até o ambiente criminal. Diversos ex-soldados veteranos, principalmente nos conturbados anos 90, ingressaram facilmente em organizações criminosas, aumentando o número de mafiosos de paletó vinho e corrente de ouro. E aqueles homens que ainda assim preferiram uma vida de cidadãos cumpridores da lei, muitas vezes levavam o modelo da dedovshchina para dentro de suas próprias famílias. Eles só expressavam emoções com agressividade e acreditavam que a liderança familiar devia ser baseada no medo e submissão. E os métodos cruéis de educar filhos pareciam-lhes normais e até necessários. Uma categoria à parte é formada por aqueles ex-militares que, após serem dispensados, foram trabalhar na polícia, prisões e outras forças de segurança. Educados pela dedovshchina, eles trouxeram para as instituições o desprezo pelos fracos e desprotegidos, a inclinação para a violência como instrumento de poder e, claro, a corrupção e o encobrimento mútuo. E isso levou ao auge do abuso policial, torturas em centros de detenção e à inevitável crueldade contra suspeitos e presos. É claro que a dedovshchina não poderia existir nessa escala se não fosse pela conivência dos oficiais. Eles ou fechavam os olhos para isso, ou usavam isso para manter a disciplina. E sim, você não ouviu errado, exatamente para manter a disciplina. Afinal, em condições de subfinanciamento crônico das necessidades básicas do exército soviético, a dedovshchina servia como uma forma de autorregulação, permitindo que os soldados mais antigos controlassem os mais novos, aliviando assim os oficiais do trabalho direto com o pessoal. Ainda mais na União Soviética, ainda mais no exército, era comum a cultura do silêncio. Como vocês sabem, não se deve lavar roupa suja em público. Como combater a dedovshchina? Devo dizer de imediato que não existe um método universal de combate, mas um elemento obrigatório é o aumento da responsabilidade por relações fora do regulamento militar. A adoção de leis rigorosas prevendo responsabilidade criminal e punições severas para oficiais que ocultem dedovshchina trará resultados. Em alguns países, como Alemanha e Estados Unidos, existem leis claras e códigos disciplinares que tratam rigorosamente de qualquer forma de relação fora do regulamento militar no exército. Uma forma eficaz de combater a dedovshchina é reduzir ou abolir o serviço militar obrigatório e adotar um exército profissional. Um exército formado por militares contratados oferece vantagens claras, como seleção de militares mais motivados e preparados, menor influência de elementos criminosos e maior controle e responsabilidade. Outro aspecto importante é também o aumento geral do nível educacional do corpo de oficiais russos e dos sargentos. E claro, para erradicar de fato a dedovshchina, eram necessárias mudanças tanto no exército quanto na sociedade. Nos países onde prevalecem o Estado de Direito, os valores democráticos e a sociedade civil, a dedovshchina tem dificuldade de se enraizar. Para uma sociedade assim, ela sempre será um elemento estranho, pois um jovem educado no espírito de respeito aos outros nunca vai tolerar um fenômeno tão grotesco.
Por fim, podemos citar um exemplo de eliminação bem-sucedida da Dedovshchina em toda uma unidade. Estamos falando do Batalhão Voluntário Azov, que agora é a 12ª Brigada da Guarda Nacional da Ucrânia. O mesmo Azov que defendeu heroicamente Mariupol 3 anos atrás, estando completamente cercado. O mesmo Azov que a propaganda russa já há muitos anos rotulou como neonazista e extremista. E como eles conseguiram evitar a Dedovshchina? A questão é que os azovitas nunca serviram antes nem no exército soviético, nem no ucraniano pós-soviético de Kuchma e Yanukovych. Na primavera de 2014, patriotas da Ucrânia, que antes não tinham nenhuma experiência militar, mas tinham o desejo de lutar contra os separatistas pró-russos, criaram sua própria unidade literalmente do zero. Sem oficiais formados pelo sistema soviético, que só pensam em enganar os superiores, e sem subtenentes corruptos, que só pensam no que podem roubar hoje. Como o Azov foi formado do zero desde o início, ele estava livre de vários resquícios pós-soviéticos. Sem burocracia desnecessária, sem subserviência ao comando e, claro, sem o sistema de Dedovshchina. Bom, é isso por hoje. Até mais, pessoal.